Se isso não é violência, né, o que seria uma violência? O absurdo de uma violência programada. Aqui, no dia véspera de Natal, a bomba, o caminhão-bomba, que colocaram uma bomba, se explodisse a bomba, centenas, se não milhares de pessoas morreriam. Vamos entrar e tomar o poder. E aqui, o dia 8 de janeiro. Isso não é violência? Eu acho que essas imagens são irrefutáveis, né? Não tem como esse pessoal dizer que eles não estavam lá... Mal intencionados, né? Mal intencionados, exatamente. Então, assim, todos aqueles... E a gente já falou muito disso aqui, acho que é sempre bom lembrar, que, assim, o tempo que essas pessoas ficaram acampadas em frente de quartéis... Né? Então, assim, elas não estavam acampadas em frente da casa do Bolsonaro, elas não estavam acampadas lá nos parques, elas estavam acampadas em frente de quartéis do Exército. Então, quer dizer, assim, não dá para escapar da ideia de que essas pessoas queriam, de fato, como disseram muitas vezes, como reiteradas vezes elas falaram isso às câmeras, né? Que elas estavam aguardando uma intervenção dos militares. Então, ninguém sabe, não tem como tergiversar disso. Isso aí tá claro para todo mundo. Isso tá evidente no que as próprias pessoas falavam e nas suas atitudes. A gente pode fazer uma retrospectiva lá de, sei lá, 2010 para cá, de como esse movimento golpista começou. Se você pegar, dá um Google, por favor, no YouTube, ou procure no YouTube, declarações do Olavo com relação à necessidade do Brasil ter um golpe militar, você vai encontrar uma quantidade... Eu separei umas aqui. Você separou algumas? Coloca aqui agora. Tem diversas. Eu lembro que quando o impeachment aconteceu, ele achava que era uma grande vergonha de que o Olavo, de que os militares não tinham atuado para dar um golpe. E a gente pode voltar um pouco no tempo e entender por quê. A tese central do Olavo era que o sistema brasileiro é ilegítimo, porque ele foi tomado pela esquerda, que era criminosa. Ela era uma organização criminosa, deveria ser visto como uma organização terrorista e criminosa, o PT. E fazia parte de uma macro-organização latino-americana, que era chamada de Foro de São Paulo, que era uma coalizão de partidos ligados a narcotráfico e criminalidade, etc. Então, toda a organização política do Brasil era ilegítima. Essa era a tese dele. Por ser ilegítima, era facultado, no pensamento do Olavo, o direito das Forças Armadas, segundo a Constituição, intervirem e restaurarem a ordem. Era assim que o Olavo pensava. De fato, ele acreditava na, não só viabilidade, mas ele acreditava na necessidade moral de um golpe militar no Brasil. E ele achava que a oposição ao PT, na época, que era presidiu o Brasil com o governo Dilma, ela deveria ocorrer dialeticamente por todos os meios possíveis. Então, ele tomava cuidado de não se colocar sempre como se sua tese central fosse a necessidade de uma intervenção militar no Brasil por parte dos militares, no qual ele reconhecia uma espécie de esteio moral brasileiro e legado histórico daquilo que servia no Brasil, e ele argumentava que a confiabilidade da população, a confiança da população nas Forças Armadas, que era indicado por pesquisas em comparação a outras instituições públicas, validava essa ideia de que elas eram a melhor organização para suceder o poder no Brasil, etc. E ele achava que essa oposição ao PT precisava ocorrer dialeticamente, então todas as frontes de batalha eram válidos. Portanto, ele apoiava o PSDB, no sentido de que o PSDB estava pedindo a cassação da chapa por via do TSE, na época. Ele apoiava inicialmente o MBL, porque o MBL estava defendendo a hipótese do impeachment, assim como vem para a rua. Só que ele também apoiava todos os grupos de intervencionistas do Brasil. E existia um bocado de grupos intervencionistas do Brasil. Deve ser recordado aquele Revoltados Online, que defendia abertamente a intervenção militar, e havia um desejo deles de que acontecesse aqui, dos Olavetes, de que acontecesse aqui no Brasil. Por Olavete, se destacava, se chamava qualquer aluno do Olavo, eram os Olavetes. De que havia necessidade de ocorrer no Brasil uma espécie de ucranização, e não ucranização por causa da guerra da Ucrânia atual. Naquela época era ucranização porque tinha havido uma debacle política lá na Ucrânia, e circulavam vídeos de pessoas atirando parlamentares ucranianos dentro das caçambas de lixo. Tinha um documentário sobre isso e tudo. Assim, houve uma revolta... Winter on Fire. Houve uma revolta popular na Ucrânia antes dessa guerra, e o sistema meio que colapsou. E o Olavo acreditava que para que o Brasil fosse refeito, era preciso chegar a uma espécie de colapso. O Brasil precisava colapsar para que uma ordem fosse restituída. E essa ordem precisava ser restituída a partir de passar uma limpa absoluta em todos os quadros que estavam no governo ou que estavam nas instituições públicas. Isso só poderia ser feito por um poder moderador maior, que era as Forças Armadas, que tinham os meios de ação para isso.
Então o Olavo defendia, assim, abertamente, mas também num discurso meio bagunçado, porque ele achava que esse caminho ele tinha que seguir numa trajetória dialética, reforçando todas as outras possibilidades ao mesmo tempo, para que isso ganhasse força. Então ele não defendia sempre essa hipótese, mas ele defendia todas as hipóteses que pudessem prejudicar o PT. É assim que ele pensava. Só que aconteceu o seguinte, o MBL triunfou nessa disputa de ação, e o impeachment seguiu adiante. E aí começou o conflito do Olavo de Carvalho contra o MBL. A primeira das batalhas a gente venceu. A gente conseguiu fazer com que o impeachment, em detrimento das demais hipóteses, né, de confronto ao PT, fosse aquela culminante e que conseguisse obter o apoio da oposição e que resultasse, de fato, no impeachment. Só que o que aconteceu foi que, quando ele viu isso, ele achou que seguir o caminho do impeachment seria transferir a audácia das ruas, a revolta das ruas, a energia popular de descontentamento com o governo, com o esquerdismo e com o marxismo que contaminava a cultura, a sociedade, as escolas, etc. Que esse caminho seria apenas transmitir toda essa energia para umas autoridades já corruptas e já ineficientes, que seriam aquela maioria necessária para votar o impeachment. Então você estaria transferindo das ruas para o Congresso, para uma parte do Congresso, a proeminência e a autoridade e o mando dos fatos, digamos assim, na condição do impeachment, já que o impeachment era um processo institucional e não uma ruptura, porque o impeachment é perfeitamente constitucional, ele acontece, né, com uma trajetória perfeitamente institucional. Rolou esse racha. E o Bolsonaro, e o Olavo arregimentou-se junto ao bolsonarismo e ele continuou trabalhando lá para criar os meios para que o Bolsonaro tivesse discurso, e esse discurso chegasse longe, e ele teve uma certa vitória, porque ele conseguiu fazer com que, embora nunca tendo alcançado o golpe que ele pretendia, pelo menos ele viu um governo com as ideias dele, em alguma medida, chegar ao poder. Só que aí aconteceu o seguinte, o bolsonarismo fracassou miseravelmente, e nos últimos dias de vida do Olavo, ele se sentiu muito fracassado, essa é a verdade. Porque ele começou a reclamar que o presidente e o governo não manifestavam as ideias dele. Que o presidente e o governo, na realidade, haviam fracassado no impulso de tentar fazer uma limpa e construir uma nova trajetória, e que tanto o governo quanto os militares tinham se acovardado frente às esperanças e necessidades do Brasil, e que esse grande projeto de substituir a esquerda por uma nova direita com outros valores tinha acabado miseravelmente devido à covardia e incompetência daqueles que acabaram sendo colocados no poder pela vontade dessa massa que se ergueu na mentalidade do Olavo contra os desmandos, a corrupção, etc., dessa esquerda que se propagou no poder por décadas. Bem, assim, em resumo, essa é a trajetória. E, assim, o papel do Olavo nesse processo todo é imensurável. Assim, se ele não tivesse sido um grande divulgador de certas críticas que ele fez ao modo como a esquerda agia na cultura brasileira, ao modo como as instituições culturais financiavam, ao modo como o PT se organizava, se ele não tivesse feito tudo isso, e além de que divulgado inúmeros autores conservadores no Brasil, fomentado o nascimento de diversas editoras no Brasil, publicaram milhares de livros. Se isso não tivesse ocorrido, talvez o Bolsonaro realmente nunca tivesse chegado ao poder. Eu acho que uma boa parte da eleição do Olavo se deve ao trabalho de formiguinha realizado por uma década pregressa pelo Olavo. Isso é definitivamente verdadeiro. Não sei se faz qualquer sentido ele terminar a vida pensando que o trabalho dele foi fracassado. Eu acredito que é justamente o contrário. O bolsonarismo fracassou, mas as ideias do Olavo vão permanecer ainda por muito tempo aqui no país. Assim, eu acho que o trabalho de formiguinha dele, devido a alguns instrumentos e ferramentas que ele usou para que meio criar uma seita em torno da figura dele, uma espécie de guru, deixou realmente um resultado que provavelmente ainda vai se demonstrar e vai se solidificar a longo prazo aqui nessa cultura de direita mais extrema, digamos assim, mais old school, vanguardista, algo nesse sentido. Fundamentalmente, para aquelas pessoas que se aproximavam, assim, e vou falar por mim, assim, então quer dizer, primeiro pelo antipetismo, então aquela coisa do antipetismo que começou a florescer ali em 2013, 14 e tal, então o antipetismo tá aí. Quem é o cara que afronta e que confronta o petismo com maior ênfase? E não só isso, né, então ele não só confrontava o petismo, como, sei lá, o Reinaldo Azevedo também fazia e tal,
mas ele também oferecia pra gente uma bibliografia. Ó, esse autor, esse autor, esse autor. Então, quer dizer, muita coisa chegou a gente aqui no Brasil por intermédio dele. Muita coisa. Não foi pouca, não. O Olavo de Carvalho, se tem um mérito, né, e esse mérito é quase todo dele mesmo, é de fornecer para a direita brasileira uma bibliografia que foi ignorada por toda a direita brasileira a partir da ascensão do Bolsonaro. Tudo aquilo foi jogado no lixo, mas tinha uma bibliografia gigantesca que nos foi legada por indicação do Olavo. Então, até aquele momento, ele era um professor. Então, ele era, de fato, um professor que era considerado como uma pessoa de direita, como uma espécie de líder dessa chamada nova direita, que hoje eu chamo de natimorta, direita brasileira, que surgiu ali a partir de... Claro, isso vem de antes, né? Então, assim, o COF é anterior, tudo anterior. Mas, assim, ficou pop por volta de 2012, 2013. A partir de 2008, quando a Realizações, por exemplo, começou a publicar livros, e esses livros se espalharem, começaram a ser lidos por mais pessoas e tal. Aí, então tem um caminho aqui. E o caminho do Olavo era sempre aquele lá, ó, quero construir uma nova elite intelectual e tal. Então o caminho do Olavo era um caminho de intelectualidade. Mas então, vocês assim, não chegaram a perceber alguns sinais de picaretagem e charlatanismo? É que assim, imagine que Nietzsche tivesse uma conta do Twitter, entendeu? As pessoas são humanas, sabe? Qualquer pessoa que você muito admire vai ter a sua faceta de retardado. Mas também não tem muito. Assim. Lá atrás não tinha muito não é esse... dele ter ou não alguns defeitos. A questão é que ele tinha defeitos evidentes. Então, mas naquele momento, assim, eu não sei se quais eram realmente compensadas pelas qualidades, mas enfim. Não, assim, por exemplo, quando você pega o História Essencial da Filosofia, que era um curso dele, um dos primeiros cursos dele, e você ouve aquilo, mesmo que você encontre lá uma série de pseudagens. De coisas esquisitas, por exemplo, né? Então, assim, ele era um excelente expositor, né? Então, ele tinha uma boa didática. Ele tinha uma excelente didática, e escrevia muitíssimo bem e tal. Então, assim... tudo aquilo era muito rígido, cativante. né? Tipo, ele podia errar feio e nem... Ele não era muito rígido na pesquisa dele, entende? Sim. Então, ele não era rígido, a questão é que ele não tinha muita base fundamental para afirmar as coisas que ele diz. Assim, quando ele estudava um autor, ele realmente entendia o cara, sabe? Entendia mesmo. Só que ele entendia mesmo com suas diversas falhas aqui e ali e tal. E não tinha muito como corrigir isso, porque ele não era um cara muito formalista, né? Não, mas ele não entendia do Kant, por exemplo. O jeito que ele arrebenta com o Kant... Você fica com ódio do Kant quando você vai ver não é nada daquilo. Então, eu acho que esse é um problema. Porque assim, ok, ele foi de fato uma fonte de conhecimento nova que não existia no Brasil. A gente tem que reconhecer esse mérito, etc. Mas eu diria que também tem um aspecto fundamental para reconhecer se uma pessoa ela é ou não é charlatã, ou pelo menos se ela é, como eu poderia dizer, eficiente em ensinar as pessoas de modo a não gerar um comportamento de manada, massificado, homogêneo, que sufoca o pensamento crítico. Mas veja, o objetivo dele era gerar um comportamento de manada. Exato, mas o meu ponto é... Ele achava que isso era instrumental. Não, o meu ponto é que justamente, como eu poderia dizer, instrumentalizar as pessoas para que elas consigam lidar com isso e resistir a esse tipo de guru. Ou pelo menos consumir determinadas pessoas, mas ainda assim conseguir dominar ou modular algumas coisas. No caso, né, tu pode ainda consumir um conteúdo de uma pessoa e tu tem o potencial, as ferramentas necessárias para selecionar e descartar outras coisas, entende? E eu digo assim que um dos sinais dele, na minha percepção, de ter esse comportamento de guru mais picareta, é de que ele pegava determinadas ideias que talvez ele não dominasse muito bem, academicamente falando, ele não tinha um contato evidencial muito rigoroso com determinadas ideias, e a partir de então ele fazia sua interpretação já contaminada, porque ele não era uma pessoa bem formada intelectualmente nesse sentido, com muito rigor, e aí as pessoas elas tinham a terceira, quarta interpretação de todo esse processo que vai, como eu poderia dizer, esfacelando, entende? O conteúdo original. E aí, as pessoas, elas não tinham também essa formação intelectual, as ferramentas necessárias para conseguir selecionar aquilo. Discernir. E também, não somente discernir, mas ir atrás dessas fontes e, de fato, ter a sua interpretação mais rigorosa acerca do que aquele autor estava falando. Que nem tu falou do Kant. O cara foi ali, escolheu um pouco o Kant, tu vai ler, de fato, lá na fonte e não era exatamente aquilo que ele estava falando, certo? Então, uma das formas de reconhecer é justamente esse autor, ele tá, ou pelo menos esse intelectual,
estimulando o pensamento crítico, ele está oferecendo essas ferramentas, porque o Olavo tinha uma outra questão que é muito perigosa. Ele tinha um ódio, um desprezo pela academia. Esse é um problema também. Então, as universidades não prestam, os professores não prestam, a estrutura não presta, os autores não prestam. A questão é, ele está estimulando o pensamento crítico rigoroso, que inclusive vai divergir dele em algum momento? Então, tu percebia que ele estava... A finalidade dele não era estimular pensamento crítico. É por isso que eu tô dizendo, ele é um guru picareta. Ele era um... E mal pensador, na minha percepção. Eu sei que algumas pessoas vão se ofender aqui, mas pra mim, ele era um péssimo pensador. Ele encarava o pensamento crítico como parte daquela... como fruto daquela escola de Frankfurt, da teoria crítica, e como, sabe, mais um veneno mental do que qualquer outra coisa. Ele achava que a academia e boa parte do pensamento acadêmico ocidental estava muito viciado naquele negócio da teoria crítica. Vamos desconstruir tudo para chegar em algum lugar e não chegava coisa alguma, entende? Então ele não trabalharia por esses critérios. Ele não acharia que isso tem valor, entende? Assim, tentando entender ele começou quando ele era jovem, bem materialista. Ele tinha uma perspectiva bem materialista do mundo quando ele era jovem, e ele chegou a ser marxista, trotskista. Aí, depois do convívio com os grupos trotskistas, ele achou aquilo tudo muito moralmente condenável. Saiu daquilo e foi procurar umas saídas mais espirituais de pensamento, e ele acabou se envolvendo com uma tarika, passou a conhecer bastante sobre o Islã, sobre correntes místicas de toda sorte. Aí depois ele virou aluno de um outro grandíssimo pensador chamado Chuon, um enorme filósofo ocidental, que era um líder de seita. Ele foi morar na seita do Chuon, lá nos Estados Unidos. Depois ele voltou para o Brasil, foi para Paraná, eu acho, montou primeiro a coisa que veio depois de ser o COF, que era um curso de filosofia local. Aí, por ajuda do Bruno Tolentino, ele escreveu o Jardim das Aflições e depois o Idiota, né? Coletivo. Aí ele ganhou alguma fama. E durante essa carreira toda, essa trajetória toda, ele foi jornalista. Aí ele começou a dar aulas, eu acho que mais formalmente, sobre filosofia, e daí depois veio o COF e todas essas coisas, e depois ele começou a atuar mais diretamente com política. Eu acho que devido à relação dele com a internet, porque ele chegou a ser bem grande no Orkut, né? Eu conheci ele fazendo pesquisa de autores que fizessem objeções ao desconstrutivismo. Eu conheci ele estudando isso. O Ricardo, eu conheci ele pela internet, provavelmente por influência de alguém ou diretamente pelo Orkut, mas ele era uma figura, sabe, no debate público de Orkut, ele era uma referenciazinha da época. Eu tenho um amigo que ele dizia o seguinte: ele sempre falava isso, era uma frase dele, ele era aluno do Olavo de muito tempo, ele falava, do Olavo a gente tem que manter uma distância sanitária, né? Porque a proximidade com ele, ela é perigosa e tal, não sei o quê. Quase isso, um dementador. E ele criou mesmo. E ele é meio, assim, eu vejo o Olavo meio como o Osho, assim, né? Porque lembro muito daquela série do Osho. Baita série, hein? Então ele tinha essa coisa magnética, né? Para aquelas pessoas que se aproximavam. Por quê? Porque ao mesmo tempo que ele era muito afável, né, ele era dava atenção. Nossa, e não sei isso o quê, realmente parece um acúmulo de características de um guru Sim, picareta. mas é o que eu tô falando. É muito interessante. Sim, ao mesmo tempo que ele tinha essa coisa de ser muito afável e ele era muito atencioso e tal, e assim, e ele tinha mesmo ele demonstrava saber profundamente muita coisa e tal, então ele meio que hipnotizava mesmo as pessoas. Sabe? A minha primeira resistência ao Olavo, ela veio por quê? Porque eu sou protestante. E o Olavo, ele vivia falando mal de protestante. Então, quando eu me aproximei do pessoal que gostava do Olavo e tal, assim, a primeira vez que eu vi ele falando mal de protestante, eu falei, tá. Né? Então eu nunca cheguei muito perto, porque eu olhando assim, tá, esse cara tá falando umas coisas que ele não entende. Por exemplo, eu sou um cara que tem uma proximidade muito grande com um autor cristão, que inclusive vai sair na próxima Valete, vai sair um artigo longo meu sobre ele. Inclusive entre no Valete Plus e assine a revista Valete. Vocês vão ganhar a Valete aqui de brinde, entre no Valete Plus. Mas vai sair um artigo meu longo sobre o C.S. Lewis. E o Olavo não entendia absolutamente nada de Lewis. Nada. Eu falei, como é que esse cara não conhece o C.S. Lewis e tal? Então, todas essas coisas me deixavam meio pé atrás, assim. Então, eu nunca fui muito de... Tanto como eu falei, eu li um livro só. Mas conheci muita gente que lia tudo, sabia bastante coisa dele, conhecia, tinha ido na casa e não sei o quê. Mas nunca me pareceu alguém... confiável o suficiente para você mergulhar, como eu vi as pessoas mergulharem naquilo. Então, assim, em relação ao Olavo de Carvalho, em que eu vi um comentário de que, para algumas pessoas, e aparentemente foi mais direto para mim, não existe um meio termo, né? Ou a pessoa ela é
brilhante ou ela é completamente picareta, mau caráter, alguma coisa assim. Eu não acredito nisso, tanto é que eu sou espectro cinza, né? O meu ponto é que o Olavo de Carvalho, ele especificamente, era um picareta, era um charlatão e um mau pensador. Eu penso que ele pode ter tido algumas ideias interessantes, ter tido alguns insights, enfim, ele ter sido realmente muito influente, ter apresentado novos autores, um caminho para a direita brasileira que ainda não existia. Mas eu digo que ele foi um mau pensador porque ele tinha uma formação intelectual defeituosa. E isso, em parte, eu não sei se acontecia com uma espécie de autoafirmação, porque como ele não era aceito na academia, era um modo dele lidar com esse desprezo, desprezando inversamente a academia, porque ele não conseguia se ajustar exatamente aos critérios necessários para se adequar e ser visto, de fato, como um pensador intelectual de qualidade e com rigor intelectual, de fato. Porque, ok, eu posso ter inúmeras percepções a respeito de inúmeras coisas. A questão é, isso tem alguma verificabilidade na realidade? Tem como testar isso? Isso é falseável? Isso é racionalmente lógico? Existem evidências que podem ser verificadas para ver se existe uma certa correspondência com o mundo? Então, uma forma dele lidar com essa falta de rigor era dizer que todos os outros estavam contaminados, eram idiotas, eram desprezíveis, logo, ele estava fora, acima do rigor da universidade, acima do rigor científico, acima de outros autores. Então, ele não podia ser testado diretamente, ele não era falseável. Isso é típico de um charlatão. É típico de uma pessoa que não tem rigor intelectual, porque ele está fora, ele está acima. Então, se eu estou fora e estou acima, ninguém consegue acessar meu pensamento. Eu sou incognoscível. E quem não concorda comigo é estúpido, é baixo, é burro, é petista, ele está contaminado pela universidade, sendo que ele próprio era um relativista. Supostamente ele criticava o relativismo, mas ele próprio era um. Afinal, se eu não estou suscetível, se eu não estou passível de ser testado, falseado, qual é o critério que você julga para se considerar correto, por exemplo? Qual é o seu critério? Então, você mas está veja, qual assim, normatividade calma, é que as coisas também não são assim, nem tanto não são a ferro e fogo, né? O Olavo, sim, quando você fala assim, ele era um mau pensador, o que você está querendo dizer com isso, né? Por exemplo, se você lê o Olavo articulista, por exemplo, o Olavo era um excelente crítico social. O Olavo articulista, se você lê as colunas que ele escrevia, primeiro que ele escrevia muito bem, você lia uma coluna dele, assim, de uma lauda e meia, assim, ele dizia milhares de coisas em pouco espaço. Ele era absolutamente compreensível naquilo que ele queria dizer e ele era um excelente observador da situação. Então, nesse sentido, assim, eu não acho que ele era um mau pensador em sua totalidade. Ele era um bom observador das coisas, ele escrevia muito bem, ele analisava muito bem os fatos políticos, as coisas que estavam acontecendo e tal. Então, ele tinha uma perspectiva bastante aguçada das coisas. Então, nesse sentido, ele não era um mau pensador, não. Ele era um bom pensador. Se você pegar aquele livro... um melhor analista político, então. Não, é que tá. Eu sim, acho é que as coisas... É que não. assim, então, tudo bem. Filósofo é uma coisa, analista política é outra. Se você separar as coisas, que você está dizendo assim, ele não tinha rigor acadêmico. Tá, o que é ter rigor acadêmico? É ser formado numa universidade? Não, não é então, isso. Assim, eu posso explicar o que é rigor acadêmico. Então, assim, você ser aceito por uma comunidade acadêmica, você ser testado por essa comunidade acadêmica, ele teve vários debates que ele fez, ele era uma figura pública, né? Então ele debatia publicamente com as pessoas, inclusive. Então, alguns debates muito bons, né? Não dá pra você jogar a criança com a água do banho. Eu acho que ele tinha essa faceta de guru dele que foi aumentando ao longo do tempo, inclusive, porque à medida que a comunidade foi aumentando e que o poder e a influência dele foi aumentando, é óbvio que toda aquela coisa que vem junto com o estudo pegou nele. E eu tô dizendo como uma pessoa que nunca se aproximou muito, igual eu tô dizendo. Então, assim, eu nunca fui aluno dele, eu sempre achei um negócio meio assim e tal, sempre fiquei olhando com desconfiança e tal. Mas assim, você lê um artigo dele, assim, aqueles artigos que ele escrevia pros jornais e tal, você fala, esse cara não tá falando besteira. Muita coisa que ele falava, ele fala, tem sentido, né? Então, como um crítico social, ele era um excelente crítico social. Então, assim, como filósofo ele era picareta? Tá, pode até ser. Então ele não era um filósofo. Não dá pra chamar ele de filósofo. Eu penso que ele era um filósofo, só que um filósofo de má qualidade. Eu acho que tem uma questão aí também de definições, porque muitas vezes as pessoas elas entendem que o filósofo, ele é uma espécie de
profeta, né? Que Não, ele pra tem mim que um ser filósofo tem uma obra filosófica. necessariamente Se ele não tem uma obra, ele não é um filósofo. qualidades ou ideias irrefutáveis. Eu não enxergo assim um filósofo. Pode ser que ele seja um cantor, mas um cantor ruim. Pode ser que seja um filósofo ruim. Um cientista, mas um cientista ruim. Eu penso que filosoficamente, a nível de rigor acadêmico e científico, o Olavo era um filósofo ruim, de pouca qualidade. Tinha muita pseudagem, muito conspiracionismo, falta de método. Agora, enquanto analista político, eu acredito que sim, ele era muito melhor. Eu discordo completamente. Sinta-se à Eu vontade. acho que ele era principalmente um ótimo filósofo e um mau analista político. Porque, veja, o Olavo definia a filosofia como o encontro do conhecimento na unidade da sua consciência. Então era uma pessoa que conseguia se apropriar e colocar para o interior da sua personalidade e agir conforme aquilo que ela sabe. Então era se apropriar do conhecimento e torná-lo parte de você. Como analista político, ele definiria a sabedoria entre o encontro do general com o específico. Então era o encontro do alto com o baixo. Era a capacidade de você tratar dos temas a partir do topo, abstraindo o máximo possível, e também a partir das suas especificidades. E eu acho que nisso ele fracassava tremendamente como analista político, porque ele tinha um excelente conhecimento das abstrações, das generalidades da política. Ele conseguia entender muito bem os fundamentos de ideias mais abstratas, como república, democracia, etc. Ele tem um pensamento bem fundado sobre todas essas generalidades, mas quando se dava no específico da ação, da praxis política, que era, por exemplo, quantos senadores tem no Senado? Ele não sabia o certo. Eu me recordo de uma apresentação dele na qual ele errava esse número e eu penso, uma pessoa que está na praxis da vida política sabe perfeitamente quantos senadores tem no Senado, sabe quantos dias vai levar para aprovar um PL, sabe quantas assinaturas precisa para passar uma PEC, etc. Isso é o específico da praxis política. Ele não tinha o específico da praxis política. Tu quer dizer no sentido mais técnico, né? A especificidade da coisa. Então ele não entendia a especificidade de certos processos políticos. Isso fazia com que várias análises dele não fossem muito boas. E eu acho que um fracasso da trajetória dele foi, fazer uma análise de que era possível passar o Brasil a limpo. E que por isso era necessário um golpe, entende? Mas isso foi depois, né? Assim, ele não pensava nisso, sei lá, até 2000 e... Sei lá, o Olavo apoiou aquela, Denise alguma coisa. Denise Abreu. Denise Abreu, Sim. Apoiou... Assim, ele tinha pendores para apoiar determinadas Mas eu acho que não, porque, veja, o que ele defendia era um processo dialético de oposição ao petismo. Portanto, ele se via na obrigação de apoiar todas as iniciativas que fossem a uma medida... Anti-PT. Anti-PT, que fossem uma medida prejudicar o Partido dos Trabalhadores. Então, apoiar candidatos à direita fazia parte, conquanto a meta final fosse passar o Brasil limpo. Então, apoiar um candidato democraticamente era válido, conquanto isso, de alguma medida, auxiliasse no projeto final, que era passar o Brasil limpo, trucidando todo mundo, entende? Fazendo um golpe, se fosse o caso. Ele não via assim, eu tenho uma trajetória de ação e eu preciso me figurar nessa trajetória de ação. Ele achava que todas as trajetórias de ação que estivessem rumando aonde ele queria eram válidas. Ele apoiaria elas e trabalharia dialeticamente nelas simultaneamente. Ele achava que isso era a base do pensamento de ação marxista. Inclusive, ele falava bastante sobre isso, sobre como estratégias marxistas lidavam com a política e que assim o faziam e que assim era o melhor modo. Ele tinha bastante conteúdo a respeito disso. E ele era um baita de um disseminador, de analista de ideias de autores clássicos do marxismo, né? Ele também fazia excelentes leituras de vários deles. Eu acho que a gente não tem ainda o distanciamento histórico suficiente para analisar uma figura como Olavo. Se você vivesse na época do Platão, você ia achar que o Platão era um maluco e que ele tinha um monte de baba-ovo atrás dele. Eu não acho que é uma boa comparação. Assim, é uma comparação de alguém que era cativante, de alguém que tinha uma força magnética de atrair as pessoas. O Sócrates era isso. E na apologia isso está dito lá. As pessoas acusaram o Sócrates e mataram o Sócrates, e no finalzinho da apologia ele vai dizer o seguinte, vocês estão me matando, mas olha assim, o que eu disse vai continuar, olha em volta aí. Olha quanta gente que está aqui olhando e vendo e assistindo o que vocês estão fazendo comigo e tal. Tanto é que, né? Aliás, se você quiser conhecer mais sobre essa história, parece que a próxima publicação do Clube do Livro... Logo mais teremos... Então, se você ainda não é assinante do Clube do Livro da Valete, nós teremos lá a Apologia Sócrates. O mundo da filosofia está cheio dessas figuras, assim, né? Essas figuras que atraíam pessoas e tal, e que as pessoas ficavam ali em torno delas. E aliás, né, o Aristóteles tinha aquela coisa do esoterismo, de ensinar, e que o Platão, e que não queria escrever, né? Não, o que é escrito estraga, e aí tinha lá aquele círculo de pessoas próximas para os quais eles revelavam coisas filosóficas que eles não poderiam escrever e tal. Então, tudo isso na época devia gerar também uma série de desconfianças e tal. Então, eu não estou tirando daqui o fato de que o Olavo
se tornou uma figura absolutamente abjeta, né? Nos últimos 8 anos da sua vida, né? E todo mundo que estava mais ou menos próximo ali daquele universo viu isso acontecendo. Todo mundo viu, eu cheguei a escrever mais de um artigo usando o Olavo contra ele próprio, né? Ou usando o Olavo contra os Olavetes, usando textos que o Olavo indicava contra o próprio Olavo. Então, dizendo assim, peraí, como é que o cara que indicou Eric Voegelin, que indicou um filósofo que era contra movimentos de massa e movimentos de captura ideológica do pensamento, como é que uma pessoa que apresentou esse autor e que se orgulhava de ter nos apresentado, não foi exatamente ele que apresentou, mas enfim, ele que notabilizou no Brasil conhecimento sobre um filósofo grandioso como foi o Eric Voegelin, ele tinha atrás dele lá na casa dele toda a coleção das obras completas do Eric Voegelin pela Universidade do Missouri. Ele apresentou esse filósofo e ao mesmo tempo esse filósofo mesmo, ele refuta o Olavo na sua conduta a partir da sua ligação com o Bolsonaro. E essa ligação, inclusive, foi um negócio meio fortuito, assim, fortuito entre aspas, porque num primeiro momento, esses dois atores não estavam próximos. Quem os aproximou foram terceiros, né? Foi basicamente o Eduardo com o Felipe Martins. Né? Então, assim, o Bolsonaro olhava o Olavo meio, tá, legal, beleza, né? E o Olavo olhava o Bolsonaro como mais um daqueles, né, sobre os quais ele poderia ser manipular? Não exatamente manipular, mas ser o Platão em Siracusa, né? O Aristóteles do Alexandre o Grande. Ou o Platão do outro Dion, clássico lá, né? do Clube do Livro, aí, se vocês quiserem saber da vida do Alexandre o Grande. Então, assim, ele via nisso, né? A tentativa dele influenciar diretamente na política. Então, não dá pra gente esquecer essas coisas, mas a gente também não pode esquecer essa influência que ele teve e que eu acho que ainda não está muito bem estudada, porque a gente está muito perto ainda de tudo, muito próximo historicamente de tudo, e a gente está até com asco, né? Então isso atrapalha muito a nossa maneira de analisar essas coisas. Então eu acho assim, à medida que o tempo foi passando, que as coisas que ele escreveu foram lidas, que aquilo que foi maluquices for refutado, né? De fato, deve sobrar coisas que são importantes, né, para o momento histórico, coisa e tal.